sons e imagens. Eu vou começar com vocês passando um pequeno vídeo e já explico o que a gente faz com o porquê desse vídeo aí, tá bom? Vamos lá. Voltando. Aqui estás carregando, irmãos das almas, embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. Um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja sua morada. Em que estás com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. Muito bem, pessoal. Andy, agora se você quiser já colocar para gravar, tá? Bom, esse pequeno vídeo foi, na verdade, para que vocês pudessem se ambientar, tá? Um pouquinho aí com, com essas produções com qual eu trabalhei. E eu vou ler um pequeno trecho aqui da dissertação, que eu queria que a gente refletisse, principalmente na questão imagética, tá? Ao observar esta imagem, ou estas imagens, né, podemos questionar o que vemos neste fotograma, como está construída, quais as cores o compõem, quais elementos são visíveis na imagem e o que possivelmente elas podem sugerir. É possível imaginar de qual lugar ou contexto se trata? Existe aí uma história? Bom, quando eu venho falar de imagens, de sons, muitas perguntas, né, muitas questões podem nos surgir. E é interessante que a gente, ao olhar para uma imagem, né, para falar um pouco dessa questão já imagética, visual, a gente pode se fazer essas perguntas, a gente pode refletir, né, sem pensar a princípio aí nesse contexto, e o que a própria imagem nos diz, né? E lá para frente a gente vai conseguir entender um pouco melhor do porquê esses questionamentos, do porquê refletir em cima de questões como essas. Bom, como eu falei para vocês, a minha pesquisa, ela se baseou, ela teve como ponto de partida, vamos dizer assim, duas produções do poema Morte e Vida Severina. Para quem não sabe, né, Morte e Vida Severina foi escrita por João Cabral de Melo Neto. Ele é um poema né, da literatura brasileira, na linguagem escrita. E aí, existem algumas, né, adaptações, ou dentro do âmbito da minha pesquisa, traduções que vocês vão encontrar aí mesmo disponíveis na internet dessa obra, né? E eu trabalhei com duas especificamente, né, que foi uma animação que foi produzida pela TV Escola em 2009, e a minissérie que a Rede Globo produziu na década de 80 para televisão, tá? Então, estes, né, quando a gente fala, né, na pesquisa cartográfica, que eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês, a gente fala sobre o território existencial, né, que é o lugar onde você pesquisa, que é o campo de pesquisa, né, em determinadas
perspectivas metodológicas, a gente vai falar de campo de pesquisa, ir a campo, mas em cartografia a gente lida com o território existencial, né, que é esse lugar onde você está imerso, onde você está inserido e realiza ali essa pesquisa, né, essas investigações. Então, as minhas questões de pesquisa que me nortearam aí o tempo inteiro durante esse percurso foram o que essas obras nos provocam, ou seja, o que a animação e a minissérie para TV, juntamente com o poema original, nos provocam, né? Que educações elas podem promover? E como foram produzidas as músicas, os sons e as imagens, e o que elas podem nos ensinar? Né? Isso é interessante porque foram questões que foram surgindo durante o trajeto, durante o percurso, e que me ajudaram aí, me nortearam bastante nesse processo de investigação. E eu queria chamar a atenção em especial para essa questão, que educações podem promover? Porque, vejam bem, eu fiz um mestrado, né, em educação, com essa temática de educação musical e visual, e no início eu ficava preocupado em expor ali, de alguma forma, no meu trabalho, um processo de ensino-aprendizagem, vamos dizer assim, vou usar esse termo, mais formal, né? A minha preocupação era muito essa, no início da pesquisa. E depois, né, depois de algumas reuniões, de alguns encontros com um grupo de pesquisa que eu participava, a gente discutiu muito sobre essa questão, né? O que é um processo educativo? Será que é só esse processo de ensinagem, de aprendizagem formal, de sala de aula, conteúdo, mediação, ou a gente pode pensar em outros aspectos, né? E foi onde nós chegamos a essas questões de educações. Educações, a meu ver, quando eu terminei meu trabalho, e eu lembro disso que eu preparava minha defesa, eu colocava isso muito, muito forte para mim, né? Que educação é um processo de transformação. Então, todo e qualquer processo transformador que existir, né, entre pessoas ou de nós com nós mesmos, são também processos educativos que visam essa reflexão, né? Então, a gente pode incluir como formas de educação. Bom, então eu venho falar aqui, que é uma coisa também interessante, que a gente tem muito hábito de, são adaptações para TV, adaptações para minissérie, adaptação para uma animação, e aí no meio desse trajeto, eu encontro, né, por sugestão de um dos professores da banca de qualificação, de pensar que, na verdade, quando eu venho trabalhar com a animação e com a minissérie, eu estou lidando, na verdade, com duas traduções desse poema. Né, isso aí trazendo o Júlio Plaza, né, com seu conceito de tradução intersemiótica, que é quando você, basicamente, traduz para uma outra linguagem, para um outro suporte, aquele conteúdo, aquela ideia, vamos falar, a essência, né, de uma obra. Então, o poema Morte e Vida Severina, ele é um poema escrito, né, e aí você tem a minissérie e a animação como duas traduções, porque elas levam para a linguagem audiovisual, com os seus signos específicos, e aí a gente vem falar desse processo, então, de tradução intersemiótica. Dentro da tradução, né, do conceito de tradução do Plaza, a gente tem alguns aspectos, né, que são tratados mais a fundo dentro da pesquisa, dentro da dissertação, mas basicamente nós podemos entender como esse translado, essa transmutação, né, de códigos, do código escrito para o código de imagens e sons em movimentos, né? Então, o que acontece? É muito importante que a gente tenha claro que uma tradução, ela não vai ter essa obrigação com a fidelidade, ou seja, e por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a animação, nem tanto, ela é o poema na íntegra, né, o texto, mas na minissérie, alguns versos do poema original, eles acabam sendo suprimidos, né, por questões talvez de tempo, de produção, ou de contexto, né, de ser mais coerente ao contexto cinematográfico, né, audiovisual que estava sendo proposto ali. O importante é que essa nova forma, essa tradução da obra, ela aponte diretamente para o objeto original. Então, assim, essa fidelidade, ela não é
a questão mais importante, porque, como eu falei antes, a essência tem que estar ali presente. E é muito interessante isso, porque às vezes quando a gente pega essas obras traduzidas, né, e ou adaptadas, a gente às vezes fica, mas eu li o livro é diferente, mas o filme é diferente do livro, é muito comum isso em diversas obras. E a gente tem que parar e pensar nessa questão da linguagem cinematográfica, da linguagem audiovisual, né? Às vezes você tem um romance aí de 500 páginas e você tem que traduzir para a TV, para o cinema, que tem muito menos tempo, né? Poucas horas, e a linguagem também precisa ser diferenciada. Então, isso me reforçou na época a entender que, de fato, eu estava lidando com duas traduções, né? Bom, qual que foi o objetivo geral, então, da minha pesquisa? Compreender essas possibilidades educativas que eu poderia encontrar a partir dessa decupagem e estudo dessas obras, né? Buscando, então, mapear os conceitos e parâmetros sonoros e visuais presentes nelas para refletir sobre suas potências educativas. Ou seja, fazer esse trabalho de decupagem, o que é, né? Em cinema, quando você fala, vou decupar um filme, você vai literalmente pegar o filme e analisar quadro a quadro, segundo a segundo, essas questões de como que as imagens são pensadas, como que elas, quais as angulações, né, iluminação, cor, e aí vem com as sonoridades também, como que esses sons se organizam, né, são sons sons de ambiente, são sons que foram colocados ali de uma forma externa, são sons que fazem parte do texto, né, desse contexto da história, da narrativa, ou são sons que estão ali, na verdade, ambientando, ou criando um clímax, né? Então, a minha intenção era justamente essa, compreender esses parâmetros sonoros e imagéticos e buscar fazer as reflexões enquanto potências educativas, entendeu? Então, esse foi o objetivo geral, aí o objetivo principal, dentre alguns específicos, né, como decupar a obra, mapear esses conceitos sonoros e imagéticos, né, tanto em conceitos harmônicos, melódicos, rítmicos na área musical, e construção e angulação das imagens, luz, cor, sombra, foram outros objetivos mais específicos que aconteceram durante o trajeto. Bom, no capítulo 1 eu traço um percurso metodológico, e aí eu vou começar a falar para vocês dessa questão da pesquisa cartográfica, né? A cartografia, ela é uma perspectiva metodológica que vem um pouco lá de Deleuze e Guattari, são dois filósofos que emprestam esse termo da geografia, porque esse cartografar é no sentido de mapear, né, de buscar observar quais as questões daquele trajeto que você se coloca. Então, essa imagem, por exemplo, que eu tenho aí desse caminho, né, do sertão, com a vegetação seca, com o chão rachado, a terra batida, é todo esse percurso que a gente desenvolve ao longo de uma pesquisa. E eu sempre falo, né, como eu coloco aqui, pelo meio, o movimento, né, o trajeto de Severino e eu, pessoa, pesquisador, em analogia com o processo de investigação. O que é isso? Deleuze já fala que as coisas não acontecem, quando a gente pensa em perspectiva cartográfica, as coisas elas não acontecem de um ponto inicial para um ponto final, né? Tudo se dá pelo meio. A gente fala muito da questão do rizoma, do conceito de rizoma, que ao invés de você pensar em raízes de uma árvore, num caule, com um tronco que sustenta como centro, você tem ali um rizoma que é algo espalhado, são ramificações, e aí ele gosta de pensar, por exemplo, na grama, né? Porque você não tem um centro, é tudo interligado, tudo conectado. E isso o tempo inteiro se mostrou muito forte dentro do meu trabalho, dentro da minha pesquisa, né? E a cartografia foi algo interessante que eu conheci já no mestrado, eu não tinha acesso antes, não sabia, né, dessa estrutura, dessa forma, dessa perspectiva de metodologia. E a partir do momento em que eu tomei conhecimento, né, eu participava de um grupo de pesquisa com pessoas que já faziam cartografia, eu percebi que, de fato, a cartografia, pelo tipo de trabalho que eu tinha interesse em fazer, era o mais coerente, a meu ver, para que eu pudesse desenvolver e estruturar esse trabalho, né? E foi uma escolha muito bacana, muito interessante,
porque ela me deu condições, né? A cartografia é muito inventiva, é muito criativa, claro que com todo o seu rigor científico, metodológico, mas ela nos permite essa criação, né? Nós investigadores, nós pesquisadores, somos criadores do nosso trabalho, né? Somos criadores daquilo que nós estamos construindo e em coletivo, em conjunto ali. E nesse sentido, todo o meu trajeto, tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei ao longo da minha vida até então, influenciam dentro dessa perspectiva o que eu desenvolvo enquanto pesquisador, né? E aí é onde eu falo também no meu texto dessas questões de me ver em vários momentos como Severino, né? Vejam bem, eu em 7, 8 anos da minha vida, eu morei em 7, 8 cidades diferentes. Então, eu sempre me colocava nesse deslocamento, assim como o Severino, que decidiu sair do interior, do sertão nordestino, e tentar a vida no Recife, tentar a vida na cidade grande, e ao longo desse percurso ele vai tendo diversos encontros, e tem hora que pensa em parar, e tem hora que não sabe se segue, se fica ali, se volta. Eu, enquanto pessoa, me vi participando dessa situação, porque eu sempre que eu precisei mudar de cidades, desde que eu me graduei em 2010, eu me via movido por um desejo de vida melhor, né? Eu trabalhei durante 7, 8 anos exclusivamente como vocalista em banda de baile, viajando pelo mundo, e aí sempre buscando novas oportunidades, melhores oportunidades dentro daquilo que eu fazia. Eu me mudava para cidades diferentes, para estados diferentes, para conseguir alcançar aquilo que na época eu achava que era o melhor para mim. Então, assim, eu me vi, né, durante esse processo de pesquisa, lembrando da minha trajetória, eu me vi como Severino, né? Em várias ocasiões, me gerava dúvida, eu continuo nesse caminho, eu volto atrás, eu volto para minha cidade natal, eu sigo adiante e vejo aonde eu vou chegar. E essa imagem que eu coloco aí para vocês do Severino dormindo, né, descansando à noite, encostado numa pedra, me faz refletir, por exemplo, as tantas vezes que ao longo desse meu percurso e também no percurso do desenvolvimento da pesquisa, eu me vi cansado, né? Eu passei, no meu período de mestrado, eu passei uns 2 ou 3 meses pós-qualificação, eu falo isso porque eu acho que isso é muito importante, a gente partilhar, né, com os alunos, com os colegas. Eu fiquei mais ou menos 3 meses sem conseguir encostar na minha pesquisa de mestrado. Eu me senti completamente frustrado, desmotivado, desanimado, né? E eu precisei parar, né? Eu não desisti na época. Eu lembro que isso era. Essas pessoas me perguntavam muito: você vai desistir do mestrado? Não, nunca passou pela minha cabeça desistir. Mas eu me vi nesse deserto, eu me vi necessariamente precisando desse descanso para saber o que fazer, para esperar o próximo dia. Então, assim, quando eu comecei a colocar isso no texto, e minha orientadora dizia da importância de eu compartilhar no meu texto isso, eu achei que isso poderia, de uma forma, também ajudar as pessoas, porque às vezes a gente está tão envolto num processo de investigação, de pesquisa, né, seja de iniciação científica, mestrado, doutorado, enfim, e às vezes a gente se sente culpado, né, nossa, eu não estou produzindo, eu não estou conseguindo produzir. E aí eu acho que até esses momentos de ócio, né, de ficar parado, estático, nesse repouso aí, entre aspas, ele é importante, porque depois eu lembro que quando eu voltei, é como se a minha dissertação, se o meu texto estivesse todo estruturado na minha cabeça. Então, é mais ou menos o que o Severino faz várias vezes. Sempre depois, né, ao longo do texto, ele pensa, ele para e ele vai seguir no dia seguinte. Ele decide sempre seguir até chegar ao objetivo dele. Que eu acho que é o que nós, enquanto pessoas, enquanto vida, a gente precisa, né? Tá sempre disposto a fazer. Bom, ainda em termos metodológicos, então a minha pesquisa ela é uma pesquisa do âmbito qualitativo, né? Ou seja, ela tem essas relações subjetivas que nós vamos encontrar, que nós vamos pesquisar, que as nossas inquietações nos provocam a investigar, e ela tem essa inspiração na cartografia. Essa inspiração,
a gente coloca que é uma inspiração porque, na verdade, a gente está construindo, né, a nossa forma de fazer pesquisa dentro, é claro, sempre deixar bem claro, viu, pessoal, que é dentro da perspectiva cartográfica. E essa cartografia da qual eu falo, quem desenvolveu esse, entre aspas, esse método de pesquisa é a Virginia Kastrup, com seus colaboradores. Ela tem 2 livros muito interessantes, que chamam Pistas do Método Cartográfico, e são livros que foram, digamos assim, a base metodológica do meu trabalho, tá? E nesse sentido, a gente vai trabalhar com algumas pistas. O que essas pistas são? Elas são os apontamentos e os direcionamentos que a gente lança a mão para poder se guiar aí nesse percurso do cartógrafo, nesse caminho. Então, habitar o território existencial, ou seja, me aprofundar nessa relação minha com as obras que eu estava investigando, conhecer as obras, né? Eu tive que assistir várias e várias vezes, eu tive que decupar as músicas, decupar as imagens várias e várias vezes, né? Então, esse habitar o território existencial foi uma pista muito importante que eu vivenciei nesse processo. Lancei mão também da atenção do cartógrafo, que é uma outra pista trazida dentro do método, que é justamente interessante. Eu gosto de falar da atenção do cartógrafo porque ela é uma situação da seguinte, a nossa atenção do cartógrafo dentro da cartografia, ela precisa ser uma atenção que, ao mesmo tempo que é focada, ela é distraída. Como assim? Ela é focada porque você tem os seus objetivos de pesquisa, você tem a sua meta, vamos dizer, pré-estabelecida para investigar, para desenvolver o percurso. Mas eu não posso também deixar de observar os acontecimentos ao redor, né? Então, o que acontece no seu desenvolvimento no meio, no processo, né? E por isso que eu gosto sempre de ressaltar essa questão de é pelo meio que as coisas ganham movimento. Porque muita coisa que às vezes acontece no decorrer dessa investigação te passa despercebido e poderia ter ali uma grande potência para incrementar o seu trabalho, para acontecer no seu trabalho, para mudar talvez a perspectiva do trabalho para melhor. E aí essa atenção um pouco distraída nos ajuda a capturar esses acontecimentos ao redor e para que eles possam também fazer parte aí, né, dessa trajetória. E claro, como uma pesquisa que, com todo o rigor científico que é necessário, a cartografia também lança a mão de pistas como análise e validação. Né? Análise, eu preciso analisar, eu preciso observar se as coisas que eu estou construindo, que eu estou hipotetizando fazem sentido, né? Porque às vezes pode ser que fique uma coisa assim, mas não é muito subjetivo. Não, essa subjetividade ela está alicerçada por fundamentos, né? A gente usa, é importante que a gente use teóricos que nos ajudem. Eu usei bastante teóricos que falam sobre som e imagem no cinema, né? Usei bastante teóricos, bastante autores no campo da educação musical, como Schaeffer, que foi assim um grande guia para trabalhar com essas questões sonoras. Então, e esse processo de análise, ele vai acontecer do início ao fim dentro da cartografia, tá? E a validação, que é essa mesma questão, também processual, tá? Nós estamos o tempo inteiro observando se os fatos são esses mesmos. Validação por pares é uma outra situação muito importante, né? Então, quando eu estou lá no grupo de pesquisa de filosofia, educação e imagem, da qual eu participava na época, e nós compartilhamos o andamento dos nossos trabalhos, sejam com apresentações prévias que a gente, né, sempre fez, de qualificação, de defesa, né, dos membros, e aí a equipe, o grupo, acaba dando o seu parecer, dando opiniões, isso está bacana, isso poderia mudar, né, essas reflexões sobre o que são educações, ou quais educações esses trabalhos podem promover, por exemplo, aconteceram dentro do grupo de pesquisa, e estão aí dentro desse processo de validação, que é uma das pistas que a cartografia lança a mão, tá? Dispositivos são máquinas que fazem ver e falar, né? Ou seja, Kastrup traz isso muito bem, né, nos livros que eu citei para vocês, e são os dispositivos mesmo, os meios para que a gente consiga construir esse trabalho, desenvolver esse trabalho, essa investigação, né? Então, a decupagem foi um dos dispositivos, né, como eu falei, a decupagem é esse processo de pegar uma cena, não deu para fazer isso no filme, né, na minissérie e na animação inteira, mas eu escolho durante o trabalho cenas onde eu vou decupá-las, então eu pego quadro a quadro, segundo a segundo, vejo e revejo várias vezes, tiro as músicas, escuto as músicas, transcrevo para a partitura, confiro, experimento de alguma forma, seja tocando um instrumento, cantando, cheguei a fazer algumas experiências com os meus alunos, né, do conservatório na época,
que é o que eu coloco ali, a escuta e visualização repetidas, porque se eu estou lidando com decupagem de som e imagem, é muito importante que várias e várias vezes eu escute e veja essas produções. E o meu processo foi interessante porque é o que eu falo muito com os meus alunos, né? Primeiro escutar, primeiro ver, como quem não quer nada, né? Para que aquilo vá ficando cada vez mais próximo de você, para que você vá conhecendo mais a fundo aquele território. E aí depois repetir, decupar e fazer os procedimentos né, específicos são muito importantes e são possibilitados por esses dispositivos, tá? São dispositivos que também nós criamos aí dentro da perspectiva, né, da sua pesquisa, para que você possa fazer, lançar a mão de colocar, de estruturar esse trabalho. E aí vem os procedimentos técnicos, né, específicos da pesquisa. O método documentário é o método que eu utilizei para análise das imagens, tá, que é um método desenvolvido pelo Weller. Depois eu posso olhar direitinho aqui, mas se eu não me engano é esse mesmo. Diário de registro de sons, né, como eu falei, eu precisei registrar esses sons, eu precisei transcrevê-los para a partitura, eu precisei experimentar essas sonoridades nos âmbitos musicais e de efeitos, por exemplo, né, e alguns outros métodos mais específicos aí que foram essenciais nesse processo. Então, o capítulo 1, ele explica esse percurso metodológico, esse caminho, né, com os aspectos que eu precisei lançar a mão para realizar esse trabalho dentro da perspectiva cartográfica, que era o que eu queria fazer na época. Bom, já no capítulo 2, eu entro de fato, né, na animação. E é interessante, porque a princípio, né, e a gente vê essa questão de uma pesquisa que ela vai sendo construída mesmo no meio, né, no processo. A princípio eu pretendia fazer análise de imagens e sons especificamente das duas produções, né, em paralelo. E aí, no desenrolar do trabalho, a gente chegou à conclusão, junto com a minha orientadora, que seria mais interessante eu enfatizar em um capítulo as questões imagéticas e no outro enfatizar as questões visuais. É lógico que em ambas, né, eu faço menções, relações nos dois aspectos, mas a ênfase foi dada de forma separada, tá? Então, no capítulo 2, eu trago... pessoal, quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, só para não haver interferência, tá? Pode mutar aí para nós, por favor. Bom, então, no capítulo 2, onde eu falo da animação, eu vou trabalhar com o conceito, com as sonoridades, né? A ênfase está nas sonoridades da animação. E aí eu vou trazer o conceito do Schaeffer, né, que é um importante pedagogo da música, né, um importante pedagogo musical do século XX, né, a gente traz a segunda geração de pensadores da pedagogia musical, e esse conceito de paisagem sonora, ele se liga diretamente ao meu trabalho, né, então Schaeffer, ele define basicamente que paisagens sonoras são os sons que estão ao nosso redor no mundo, e de fato são, e aí eu parto desse conceito para tratar com a paisagem sonora da animação, porque olha só, a animação, ela foi totalmente construída, né? Eu falo até no texto, o Maurício Fonteles, que foi um dos organizadores, dos produtores aí dessa animação, ele faz uma dissertação de mestrado, trazendo alguns aspectos da criação sonora e imagética de produções como essa, e aí ele coloca, né, que é como se fosse uma página em branco, e os sound designers, que são os profissionais que vão cuidar desses sons no âmbito geral, eles vão compondo, né, cena a cena, imagem por imagem, vão compondo sons que vão fazer parte disso. Então, nós temos ali sons de ambiência, que são, por exemplo, se o Severino está caminhando e a gente está ouvindo o som dos pés dele no chão. É uma ambiência, o vento soprando, a água correndo, então são sons de ambiência. Temos também os sons de efeitos, né? Que são sons que a gente não vê sua fonte, a gente não consegue saber de onde vem, mas eles estão embutidos ali, né? Talvez uma música de fundo, né? Ou um efeito né, do apito, que é muito presente na animação, então são efeitos. E vozes, né? No caso, com as vozes dos personagens, com os diálogos. Como eu disse, a animação traz o texto na íntegra do João Cabral de Melo Neto. E ainda vem algumas músicas que vêm com essa intenção de fundo, mas também de ligação entre uma cena e outra. Então, quando você passa de uma cena para outra, vem algum fundo musical, mais propriamente dito, para fazer essa transposição.
Trago Xion, que é um grande pensador, é um grande autor sobre esse tratado, né, esse contrato audiovisual entre som e imagem, né, nas produções cinematográficas, nas produções audiovisuais. E trago alguns conceitos, né? Essa foi uma sugestão que a banca, que um dos professores da banca na qualificação me sugeriram, e que depois eu vi o quanto acrescentaram de fato ao trabalho, porque trazem conceitos bastante pertinentes, né, para fundamentar aquilo que eu já havia vindo, que eu já estava dizendo até então no meu texto, na minha pesquisa. Então, o conceito de síncrase, que é um conceito desenvolvido por ele, que ele explica claramente o que é, né, você juntar som e imagem, mas eu sempre falo, não de uma forma muito óbvia, como assim? Por exemplo, eu tenho uma cena triste, eu vou pegar uma música triste. Eu tenho ou por exemplo, uma produção comercial, e aí eu vou pegar uma música que está estourada nas paradas de sucesso e vou colocar aquela música naquela cena. Tá? Então, essa síncrase é quando som e imagem, eles contribuem significativamente para a narrativa. Né? Tem uma cena maravilhosa que eu gosto muito dela, da animação, que é o trajeto que a bala faz, que é a bala que teria matado um dos irmãos das almas aí, de Severino, né, um dos nordestinos retirantes, e aí você tem esse sincronismo, porque não é simplesmente um som caricato que está acompanhando uma bala, uma bala que está voando, que ganha asas, não, ele tem todo um valor, né, e esse valor acrescentado, já ligando no próximo tópico, é justamente essa situação de evocar emoções. Então, quando você escuta determinados sons numa obra como essa e você se sente provocado, você se sente afetado de alguma forma, e isso mexe com a sua sensação, mexe com o seu sentimento naquela hora, a gente Xion chama de valor acrescentado pela música, né? E isso está muito presente nas duas produções, mas eu percebo que na animação é bem mais vivo, né? Trazemos também o conceito de sons diegéticos e não diegéticos, que como eu falei antes, diegéticos são os sons que estão dentro da cena, eles estão dentro do texto, ou seja, nós vemos a sua fonte. Para dar um exemplo claro, se eu tenho um som, uma cena de uma pessoa cantando num palco, uma apresentação, né, dentro de um filme, eu vejo aquele cantor, aquela cantora, aquela banda, eu estou vendo e ouvindo os sons. Esses sons são sons diegéticos, né? Eles estão na cena. Eu vejo a fonte, eu vejo a sua produção dentro da cena. Quando eu não os vejo, quando eles não estão inseridos na cena, e aí podem ser um som de fundo, um som de efeito, são sons não diegéticos, tá? Que a gente não vê a sua fonte na produção. Música de fosso, que é quando nós empregamos essa música de fundo, né, para dar um clímax, uma ambientação, que também liga-se, eu falo muito isso, né, de às vezes você vê ali na animação, principalmente, existem músicas em tonalidades menor, principalmente nas cenas mais tristes, mais reflexivas, né, e eu vou estar traçando, dentro da minha perspectiva, por quê? O que a música em tonalidade menor vai ter que ajuda, né, nessa condução desse fio da meada, desse sentimento mais introspectivo. Tonalidade menor é uma tonalidade mais escura, né, por características específicas da escala, os andamentos vêm mais lentos, a instrumentação também é muito interessante, porque você vai observar poucos instrumentos na banda sonora da animação, né, o que já traz também uma menção com essa questão de, olha, nós estamos lidando com uma temática de retirantes que saem do sertão, de uma vida de escassez, de uma vida de miséria, de uma vida de falta, e aí você tem também uma orquestração de poucos instrumentos, né? Então, assim, eu faço esse link, esse elo, olha, esses poucos instrumentos, essa pouca instrumentação, esse pouco arranjo, trazem essa menção da escassez, da falta, né? E é nesse sentido que eu falo que quando uma trilha sonora, né, uma banda sonora, uma paisagem sonora, que é o termo que eu mais gosto de usar, ele é pensado, ele é construído exclusiva e especificamente para determinada produção. Essa é a cena que eu falei para vocês, esse trajeto da bala, com um trecho do poema em que está acontecendo, e é muito interessante porque você não tem música, né? Você tem um texto falado, uma narrativa, e você tem sons de efeitos que ajudam a contar essa narrativa, né? Eles não estão simplesmente ambientando ou ajudando a criar um clímax, claro que também, mas eles fazem parte da narrativa, eles constroem o significado ao ver essa cena.
E aí, eu já queria deixar essa provocação para vocês, né? Eu não quis mostrar nenhuma cena para vocês aqui na apresentação, para que justamente quem ainda não conhece a animação, quem ainda não conhece a minissérie, se sinta provocado, né? A ir assistir, a conhecer, e depois, quem sabe, a gente possa até conversar por e-mail, enfim, de outras formas, sobre as sensações, sobre o que sentiu, o que achou, porque é realmente uma experiência bem interessante. Bom, no capítulo 3 eu entro falando sobre a minissérie para TV. E aí eu já vou dar uma ênfase, claro, as questões musicais vão estar presentes, mas a minha ênfase neste capítulo é das questões imagéticas, né? Então aí a gente vai pensar nessa questão da educação visual, o que essas imagens nos dizem, o que essas imagens nos informam, o que elas nos mostram. E para isso eu precisei, foi uma experiência muito interessante, porque é até uma coisa que até hoje eu brinco muito com a minha orientadora, porque eu entro com a parte musical, e ela brinca comigo várias vezes, ela falou, né, que eu quero aprender muito com você essas questões musicais, e ela me compartilhou comigo as experiências dela do cinema, porque a linha dela de pesquisa é mais filosofia, educação em imagem e cinema. Então foi uma troca muito interessante, foi um trabalho que assim foi muito gostoso de verdade. Eu sempre falo, eu falei isso na minha defesa, todas as vezes que eu apresento esse trabalho, eu gosto de frisar isso, porque eu tenho tantos colegas que às vezes tem uma pesquisa que, nossa, dá um trabalho, sofre, fica aquela coisa desgastante, que é normal e que é totalmente compreensível, mas eu me sinto privilegiado, porque de fato, assim, claro que deu trabalho fazer, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso, tá? Foi muito interessante, foram descobertas interessantíssimas nesse percurso. Como, por exemplo, ter que estudar um pouquinho a linguagem cinematográfica, entendeu? Eu precisei entender, então, dos planos, o que cada plano quer dizer, por que um diretor ele opta por escolher um plano em detrimento do outro, jogo de cor, luz, sombras, a linguagem em si, né, que o pessoal da área de cinema, né, técnico, usa. Então foi interessante essa descoberta e esse aprofundamento nesse outro universo, né? E como fala aqui, planos, enquadramentos, movimento de câmera, o Marcel Martin, isso, é um dos teóricos que eu utilizei bastante para compreender esse universo cinematográfico aí, e eu poder, então, tecer as minhas reflexões, as minhas análises em cima das imagens. Trago aqui para vocês agora, que é o que eu fiz no capítulo 3, algumas imagens, né? Não dá para falar de todas, né? A dissertação está mais a fundo, mas algumas imagens para falar de como que eu tratei, né? O que eu abordo. Então, eu abordo, por exemplo, nessa primeira imagem, você vê um plano aberto, né? Os dois planos são plano aberto, plano geral. E um de um rio e o outro de uma menina no centro. Então, esse do rio é quando o Severino chega e vê que o rio secou e agora ele não sabe como vai prosseguir, porque até então ele vinha seguindo o rio Capibaribe. E esse plano aberto, ele tem muitas vezes essa ideia de trazer para a gente o espaço, né, onde aquilo está acontecendo, onde a narrativa está acontecendo naquele momento, e de a gente ter essa menção mais geral, essa noção geral daquele ambiente, né? E no caso dessa menininha, o fato de ela estar centralizada bem no meio da imagem, pequena em relação a todo o resto, traz justamente essa questão, essa reflexão dessa menina que é tão pequena diante esse universo, diante esse espaço todo que nós vemos em cena, de secura, de escassez, de vida difícil, né? Então, são questões que a própria imagem te dá para que você possa refletir, traçar os seus significados em cima do que você vê, né? Trago aqui alguns exemplos, né? A minissérie tem bastante o emprego do primeiro plano, né? Do primeiríssimo plano ou do close, em diversos momentos, e sempre com o objetivo de realçar, né? De enfatizar, de enfocar alguma coisa específica. Aqui, você vê Severino, não dá para ver direito aí nessa imagem, mas tem uma lágrima descendo no olho dele, que eu trato sobre isso também, esse close nessa lágrima, tudo que diz. O rosto dessa mulher nesse close, que é justamente quando se fala no texto como mulher com quem se dorme, então a câmera fecha no close dela, trazendo essa questão da sensualidade, né, dentro do contexto do poema, e o close no menino nascido, né?
e que vai traçar depois toda uma reflexão em cima de que, será que esse menino é um novo Severino, que já nasce, quando as ciganas estão falando, né, que já nasce para ser, marcado para ser mais um retirante sofredor? Então são questões que no texto e na minissérie são enfatizadas, e aí o emprego do primeiríssimo plano é bem coerente, né, bem interessante. Temos aqui dois exemplos de plano contra plongé, que é quando você tem a câmera embaixo, né, filmando de baixo para cima. E aí é interessante porque a reflexão que eu traço, e que eu trago no texto, é justamente essa. Nós, espectadores, somos nós, pessoas, nós seres humanos, somos tão pequenos diante dessas realidades da qual nós vemos, né? Essas imagens nos mostram isso, essas angulações nos permitem a reflexão de que, olha, eu estou pequeno, eu estou vendo de baixo, né? O que está ali exposto, o que está posto, o que está colocado à minha frente é muito maior, né? E aí eu trago aqui para vocês, por exemplo, né, alguns trechos de momentos em que eu transcrevi o arranjo musical que está acontecendo. Aqui no primeiro lado eu tenho o canto do Severino, né, com o texto A Quem Estais Carregando, Irmãos das Almas, e faço essa reflexão. Se vocês perceberem, a linha melódica de Severino, ela é bastante oscilante, ela começa numa região com nota aguda, vai descendo, volta para uma nota média até chegar, ou seja, tem todo um movimento, e quando você ouve na cena, você percebe essa coisa dessa entonação mais aflita, né? E você tem a resposta do Irmãos das Almas, que estão carregando um defunto, né? Estão carregando um irmão, um morto, perdido nessa situação do sertão, e você vê essa estaticidade da linha melódica, né? Você tem mi, 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 ré, mi, 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 ou seja, o movimento é pequeno. Isso traz a gente a refletir dessa questão de, olha, nós estamos estáticos, nós já estamos, entre aspas, vamos pensar assim, acostumados, é mais um, infelizmente, é mais um irmão que morre, né? Então essa questão de eles já não terem mais uma reação, não terem mais uma manifestação de tanto que sofrem já por essas situações. Então são questões onde você tem o texto musical, né, tanto na grafia quanto nas questões melódico e harmônicas, uma linha de baixo aí que é executada pelo violão, como está escrita, nota por nota, e que traz ainda mais essa questão do pouco movimento, da estaticidade, dessa situação angustiante que a cena transcreve. E o capítulo 4, né, onde eu encerro, tratando de fato de aspectos mais específicos de educação musical e educação visual. É interessante que a banca me sugeriu que eu não colocasse esse capítulo na minha versão final da dissertação. E por quê? E onde eu quero chegar com vocês, né? Que a gente não precisa necessariamente só falar de processo de ensino-aprendizagem para tratar educações, porque o que a banca colocou, o que a minha orientadora colocou para mim, e eu depois concordei, é que o simples fato de você observar duas produções como essas, lançando esse olhar atento, lançando esse olhar que procura as relações, que procura os significados, que procura os elementos musicais que construem a trilha sonora, os elementos imagéticos que construem o campo de imagens, já é por si só um processo transformador, um processo educativo, né? Então, é lógico que você tem condições de colocar, como eu faço nesse capítulo 4, algumas sugestões, né? Que na verdade eu trago sugestões de como trabalhar com trilha sonora dentro de sala de aula. E aí foi onde eles me sugeriram que esse capítulo virasse, de repente, um artigo, né, um desdobramento da dissertação, mas ele não precisaria estar, né, porque o meu trabalho, ele não precisava ter, vamos colocar assim, um método, um passo a passo de como aplicar. Seria interessante deixar essa provocação, né? Eu sempre falo que uma pesquisa, ela não termina quando a gente acaba de escrevê-la no ponto final, porque a partir dali, toda e qualquer pessoa que pegar para ler o seu trabalho, vai ter interpretações diferentes, vão ter desdobramentos diferentes, podem se sentir provocados, instigados a trabalhar com a sua pesquisa de formas diferentes que você não tem controle. E é interessante em cartografia que isso aconteça, né? A subjetividade, a singularidade de cada um, mas que ao mesmo tempo traz essa multiplicidade, né? Então, assim, eu traço alguns exemplos de como que eu apliquei, como que eu abordei, coisas que eu fiz durante a pesquisa que, né, me ajudaram a aplicar, de fato, trilha sonora de Morte e Vida Severina na minha prática docente como professor de música.
Fala um pouco sobre esse esquema arbóreo, que traria mais esse ensino de música mais tradicional, que prisa, né, pelo caule da árvore, o tronco central ali como virtuosismo, tecnicismo, performance instrumental, e aí já você tem outras questões mais secundárias, e você tem, né, do outro lado, o modelo rizomático, que não, você não tem um centro, um caule, um tronco, que seja o mais importante. Todos esses conceitos, todos esses conteúdos, eles se ligam, eles estão conectados um pelo outro, né? Para você ter uma boa performance, um bom tecnicismo, conseguir um nível musical interessante, você precisa de todos esses assuntos ali, né? Sem dar mais ou menos importância, vamos dizer assim. Então, essa é uma coisa mais horizontal. Enquanto o modelo arbóreo é vertical, o modelo rizomático, ele é horizontal, né? São conexões o tempo inteiro se formando e se estabelecendo. E educação visual é uma coisa interessante que a gente às vezes fala, nossa, uma imagem vale para mais de 1000 palavras, e dentro do meu texto, dentro do que eu vivenciei de educação visual, não, as imagens elas têm um valor, um significado, elas por si só têm elementos que te dizem algo, né? E ela vale pelo que ela é, não simplesmente por mais do que. Então não é uma simples ilustração, não é uma simples, uma forma de você fazer uma analogia com uma imagem. Não, ela tem um valor, ela tem elementos que por si só já a caracterizam como comunicação e, claro, educação, consequentemente, né? Então, quando você vê a nossa volta, você tem muitas e muitas imagens dispostas no mundo, nós vemos o mundo o tempo inteiro, e nem tudo precisa de um texto, porque a própria imagem tem o seu valor, o seu significado, te comunica, te informa, né? Então, nos libertar desses estereótipos imagéticos, e entender que as imagens têm significados, né? E aí o método documentário, ele me ajuda muito com isso, que é o método de você olhar para a imagem, partindo daquilo que a imagem te conta, e você tem dois níveis de interpretação, o pré-iconográfico, que é quando você olha a imagem por ela mesma, com os elementos que ela tem, e quando você começa a dar motivo, começa a dar contexto, você começa a entrar nesse outro aspecto do iconográfico, né, com significados dentro daquele contexto. Bom, e aí a gente chega nas considerações finais deste percurso, eu coloco esse título, né, porque, como eu falei, a pesquisa não termina, né, isso que eu estou fazendo aqui agora, de poder falar com vocês, compartilhar com vocês, é um desdobramento, né, é uma continuidade da pesquisa, né, eu tive a oportunidade de falar sobre essa pesquisa, de fazer experimentos com outras pessoas em outros lugares, então são os desdobramentos, a pesquisa não teve fim, e como eu disse, qualquer pessoa que já tenha lido, que já tenha se inteirado desse trabalho, e pode ter utilizado de alguma forma, também é uma continuidade de pesquisa. Então, por isso que eu trago essas considerações finais como um percurso. Eu compus uma música, né, para piano, que eu vou mostrar para vocês aqui, com temas, né, com menções aos temas. É uma ideia que a minha orientadora me deu no início do trabalho, que eu falei, sem chance, não sou compositor, mas acabou surgindo no meio do caminho, eu me senti provocado e consegui fazer uma obra trazendo aí, fazendo menções a vários aspectos da trilha sonora. Eu cheguei a trabalhar com algumas partes, né, com algumas questões musicais dentro da sala de aula com os meus alunos de canto livre, de canto popular. Trabalhei isso, né, numa apresentação, inclusive, que nós fizemos sobre. Entendi, né, percebi que paisagem sonora, que a trilha sonora, a paisagem sonora de uma produção audiovisual, ela é muito mais do que sons de efeito, sons de fundo, sons de fala, né, elas têm esse valor significativo, esse valor comunicativo e, consequentemente, educativo, né, interessante que, às vezes, assim, você ficou procurando observar aspectos melódicos, harmônicos, rítmicos, sim, mas num contexto de que como aqueles elementos, aqueles parâmetros musicais me ajudavam a tecer uma linha de raciocínio, de significação para as imagens e aí para a narrativa geral do texto, né? Então, novos e outros olhares para a educação musical e visual com essas produções. E aí, gente, para finalizar, vou mostrar para vocês aqui, ó, o vídeo se distorceu, não vai dar para me ver tudo, mas o áudio acho que dá para ouvir direito.
E aí eu queria mostrar, para a gente finalizar, essa experiência que eu tive aqui com os alunos do curso de graduação em música da UFSJ em 2010, não, foi ano passado isso, no ano passado. Eu passei uma cena para eles sem som, e eu pedi que eles criassem, depois de assistir essa cena, que eles criassem com os objetos, com os instrumentos que eles tivessem em mãos na sala, efeitos, enfim, que eles criassem uma parte musical, uma parte sonora para essa cena que eles viram. E o resultado foi muito interessante. Tudo que vocês vão ouvir agora são eles executando ao vivo, tá? Opa. Só um minutinho, vamos lá. Uai. Espera aí, vamos ver se volta aqui. E aqui depois tem a cena real. Bom, mas ali, enfim, só para a gente não prolongar. Então é isso. Estamos no meio. Vivemos em um caminho de andanças a fim de compreendermos melhor o mundo em que habitamos.
Deleuze e Guattari já diziam que é no meio que as coisas ganham velocidade, por este meio os acontecimentos são vivenciados e deles podemos ser atravessados pelo desejo. É este desejo que nos move a pesquisar, que nos move a caminhar, muitas vezes sem imaginar o que encontraremos pela frente, pois não é possível ver o fim da trilha e talvez ela nem tenha fim. Partimos de desejos e assim caminhamos. Então é isso, pesquisa é desejo, pesquisa é intrigação, é instigação a querer descobrir o que a gente não consegue ver, né? Assim como uma trilha, um caminho que você não vê o fim, a gente se lança nesse universo da pesquisa e deixa que o processo, o meio, nos surpreenda. Obrigado, é isso. Aqui estão alguns contatos, né? O link para acesso à minha dissertação, se alguém quiser. Depois eu posso passar também essa apresentação para o e-mail de vocês, que aí vocês conseguem ver com mais calma, tá bom? Muito obrigado. Falei demais. Luciano, muito obrigada, viu, pela sua palestra, que incrível. Todos nós gostamos, os alunos gostaram muito, né? Dá uma olhadinha no bate-papo para você ver quantas pessoas te elogiando. Obrigado. E nós tivemos aqui uma pergunta do Éder, ele escreveu assim, ó, vemos que paisagens sonoras, na maioria das vezes, é trabalhada muito na educação musical infantil. Você acredita que este tema pode ser incluído em outros formatos na educação e faixas etárias? Com certeza, ótima pergunta. É uma coisa até que eu, na época que eu desenvolvi a minha dissertação, no primeiro ano, eu dava aula para crianças e para idosos também. E é interessante você parar para observar que paisagem sonora não é simplesmente, não é só música, né? Música estrutural, com melodia, ritmo definidos, como a gente está habituado tradicionalmente. Então, uma forma muito interessante de você abordar paisagens sonoras, e Schaeffer fala muito isso, de a gente aguçar e afinar os nossos ouvidos para os sons do mundo. Schaeffer diz que até os ruídos, né, que muita gente considera como ruins, eles podem ser muito bons e muito úteis. E nós vemos aí dentro da música eletroacústica, dentro da música contemporânea, que você tem, por exemplo, músicas sendo feitas dentro de helicópteros, né? John Cage fez isso. Então, assim, eu acho que é interessante, é claro que você precisa, como professor, adaptar, né, ao seu contexto, você conhece os seus alunos, você sabe o grupo com o qual você trabalha, mas existem elementos fantásticos para você trabalhar com trilha sonora, de recriação, de criação, como eu mostrei ali no vídeo. Então, as sacolas, né, de supermercado, as próprias carteiras, mesas, objetos de dentro da sala, chaves, é muita coisa que você pode lançar a mão ali dentro daquele momento com a sua turma, que vai trazer essa questão de percepção auditiva, né, de afinação dos ouvidos, né, afinação não é simplesmente eu saber reconhecer alturas de notas, eu reconhecer sons graves, agudos, médios, se estão longe, se estão perto, e aí observar os sons do mundo. Então, assim, tem um livro que chama, acho que Paisagem Sonora mesmo, do Schaeffer, que ele traz atividades para você trabalhar com questões como essas, assim. E eu acho que as trilhas sonoras têm um outro fator que é muito, muito interessante, porque se você pega produções que trazem um certo encantamento por parte dos alunos, ou seja, que desperta mais o interesse do aluno, porque de repente é algo que ele conhece, que ele... a gente não pode, eu como educador, eu falo isso, é muito complicado você ignorar a cultura do aluno. Não cabe a nós, professores, simplesmente, isso é bom, isso é ruim. Vamos ver, vamos levar a turma a refletir se isso é bom, se é ruim, por que é bom, por que é ruim, né? Apresentar coisas novas também para os alunos. Eu tive experiências ótimas quando eu trabalhei com escola de periferia, porque as crianças só queriam funk, e nós terminamos o ano ouvindo Beethoven. Então, assim, eu acho que a paisagem sonora, trilha sonora, produções audiovisuais têm um potencial gigantesco para você trabalhar com diferentes faixas etárias, né? E aí vai de você ver de que forma se isso cabe dentro do seu contexto de educação. Excelente, Luciano. No mais, foram colocações mesmo dos alunos, dizendo que já utilizam isso nos coros infantis, né, no dia a dia da prática. Então, super tranquilo. Todo mundo amou. Está escrito aqui vários excelente, excelente, excelente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, gente.
E aí deixar os meus contatos, né? Se alguém quiser, depois entre em contato, que eu posso mandar o material, o link da dissertação para vocês lerem, porque eu acho que nada como a leitura na íntegra, né? São muitas e muitas páginas para a gente falar em pouco tempo, assim. Então, se alguém quiser ler, ver as imagens, eu coloquei todas as imagens na dissertação. É só me falar que eu mando o link, está disponível na plataforma da CAPES também, no Sucupira. Acho que no Google você consegue achar a dissertação na íntegra. Só digitar o título Morte e Vida Severina, uma cartografia por entre sons e imagens, né? Que aí você acessa a dissertação inteira, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, Andy, viu, pela sua colaboração. E precisando, a gente está aí. Um prazer falar com vocês. Nós que agradecemos, viu? Gratidão a todos pela presença. Eu vou desligar agora a gravação. A joia.